Imagine um povo em busca de sua identidade. Um povo que durante séculos foi escravizado, sem voz, sem liberdade. Mas agora eles estão livres, conduzidos por Moisés, o homem escolhido por Deus, aquele que enfrentou o faraó, o homem mais poderoso da terra, e desafiou suas ordens. Um homem que, com um cajado, viu o mar se abrir e seu povo atravessar em segurança. Esse mesmo povo que foi sustentado milagrosamente no deserto, agora se encontra em um momento crítico da sua jornada. Eles estavam a um passo da terra prometida. A terra de Canaã, o sonho que há gerações estava nos corações dos seus antepassados. Era o momento de cruzar o limite entre o deserto e o futuro. Deus havia feito a promessa, e Moisés sabia que essa terra não seria entregue sem desafios. Ele então escolhe 12 homens, um de cada tribo, não por acaso. Cada espião representava uma parte significativa daquele povo. Esses 12 homens eram os olhos e ouvidos de toda a nação. Eles teriam a responsabilidade de ver, analisar e trazer um relatório fiel do que encontrassem. Uma tarefa nobre, porém, cheia de perigos. Quando os 12 espiões partiram, o povo de Israel ficou em suspense. Durante 40 dias, eles vagaram em Canaã, explorando cada canto daquela terra misteriosa. Era uma jornada que testaria sua coragem e sua confiança, não apenas no que os olhos viam, mas no que os corações acreditavam. Os relatos do que encontraram eram mistos. Por um lado, a terra era impressionante. Os campos eram férteis, as frutas eram gigantescas. Um cacho de uva tão grande que 2 homens precisaram carregá-lo em um bastão. O povo estava maravilhado. Mas logo essa visão de abundância seria obscurecida por algo que abalaria profundamente a fé de todos. Os espiões não viram apenas a riqueza da terra. Viram também cidades com muralhas imponentes, uma fortaleza após a outra. Pior ainda, eles se depararam com gigantes, os filhos de Anak, descendentes de uma linhagem antiga e temida. Homens que pareciam invencíveis, tão grandes que os espiões se sentiram como gafanhotos diante deles. O medo começou a enraizar-se em seus corações. Quando os espiões retornaram ao acampamento, o povo de Israel estava reunido, ansioso para ouvir o relatório. Eles esperavam uma confirmação das promessas de Deus. Essa terra que ele prometeu será realmente nossa? Mas o que ouviram os abalou profundamente. 10 dos espiões começaram seu relato com uma descrição quase utópica da terra. A terra é boa. Ela mana leite e mel. Vejam, até os frutos são enormes. O povo suspirava de alívio e esperança. Mas logo as palavras deles mudaram de tom. A voz tremeu. Mas, as pessoas que vivem lá são poderosas. Suas cidades são fortificadas até o céu. E os gigantes são gigantes. Aos seus olhos éramos como gafanhotos. Essas palavras ecoaram como um trovão entre o povo. O medo rapidamente tomou conta. Como enfrentar um inimigo tão imponente? O desespero tomou o lugar da fé. As vozes antes cheias de esperança agora se elevavam em desespero. Não podemos vencê-los, seremos esmagados. Para que viemos até aqui? Para morrer nas mãos desses gigantes. No meio dessa maré de pânico, 2 homens se ergueram. Josué e Calebe, 2 dos 12 espiões, recusaram-se a se submeter ao medo. Seus corações não estavam cheios de pavor, mas de fé. Com coragem eles se colocaram diante de todo o povo e clamaram: sim, as cidades são fortificadas e os gigantes são imensos. Mas se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Não se rebelem contra o Senhor. Não tenham medo do povo da terra, pois eles serão como pão para nós. O Senhor está conosco, não os temam. Essas palavras poderiam ter sido um bálsamo para os corações temerosos. Mas o medo já havia envenenado a mente da maioria. O povo, em vez de ouvir a voz da fé, se voltou contra Josué e Calebe. Alguns até cogitaram apedrejá-los. O desespero havia cegado o povo. Eles começaram a reclamar e murmurar: por que Deus nos trouxe até aqui para morrer? Teria sido melhor se tivéssemos ficado no Egito. Lá ao menos tínhamos comida. Agora vamos morrer no deserto. Eles esqueceram-se rapidamente de como eram escravizados, maltratados e oprimidos no Egito. O medo fez com que desejassem voltar para a escravidão, em vez de confiar nas promessas de Deus. Esse é o poder do medo. Ele distorce a realidade, faz com que os obstáculos pareçam maiores do que as promessas. Diante de tamanha incredulidade, a ira de Deus se acendeu. Ele havia mostrado milagres, aberto o mar vermelho, feito cair maná do céu, água brotar da rocha. Mas ainda assim o povo duvidou. Em um momento de tristeza divina, Deus fez um decreto. Aquela geração que se entregou ao medo jamais entraria na terra prometida. Eles vagariam pelo deserto durante 40 anos, 1 ano para cada dia que os espiões exploraram a terra.
todos os que duvidaram e reclamaram morreriam ali no deserto. Somente seus filhos veriam o cumprimento da promessa. Somente Josué e Caleb, que mantiveram a fé, entrariam na terra que Deus prometeu. Imagine o impacto dessa sentença. 40 anos no deserto. Uma geração inteira perdida para o medo. Esse foi o preço da incredulidade. Mas Josué e Caleb, os homens de fé, se tornariam líderes da nova geração. Eles não viram gigantes maiores que Deus. Eles viram a promessa, e essa visão os sustentou. Essa história é mais do que uma narração de eventos antigos. É um espelho para todos nós. Quantas vezes enfrentamos gigantes em nossas vidas? Às vezes, esses gigantes são problemas financeiros, doenças, crises emocionais ou até mesmo desafios espirituais. E como o povo de Israel, temos uma escolha a fazer. Nos deixamos dominar pelo medo ou confiamos na promessa? O medo pode ser paralisante. Ele faz com que vejamos nossos desafios como maiores do que realmente são. Mas a fé nos lembra de que Deus é maior que qualquer gigante. E com Ele, não há muralha que não possa ser derrubada, não há obstáculo que não possa ser superado. Josué e Caleb nos ensinam que a vitória não depende do tamanho do inimigo, mas da confiança que temos no Deus que luta por nós. Que possamos ser como eles, corajosos, cheios de fé, e prontos para conquistar as promessas, independentemente do tamanho dos gigantes que enfrentamos. Essa história é um convite para reflexão. Em quais áreas da sua vida você está vendo gigantes? E mais importante, como você vai enfrentá-los? Com medo ou com fé? Lembre-se, o maior inimigo muitas vezes não é o gigante lá fora, mas o medo dentro de nós. Que sejamos como Josué e Caleb, certos de que, com Deus ao nosso lado, a vitória é certa.